Olá, Irmandade Literária, sejam todos bem-vindos e bem-vindas aqui no meu canal. Para que você está a primeira vez aqui no meu canal, sejam bem-vindos e bem-vindas. Meu nome é Alexandre Rocha. Peço se você é novo nesse canal, você se inscreva e também deixe um triplo C neste canal. Curte, compartilha e comente aqui. Deixa os comentários aqui no canal o que você está achando do conteúdo do canal. E também é muito importante que você dê um joinha, dê um like, porque o meu conteúdo ele cresce na plataforma e o YouTube divulga o meu canal para a plataforma que outras pessoas possam conhecer o meu conteúdo. Isso vai ajudar bastante você se inscrever e também dar um joinha, porque isso ajuda o canal a crescer, tá certo? Então vamos lá, vamos então para hoje pro quarto, digamos assim, é, pro quarto contos de Tolstói, não, desculpa, de Thomas Mann, tá? Eu já estou no quarto conto, então eu estou fazendo aqui digamos assim, um projeto, né, de todos os contos de Thomas Mann, tá? Ah, enfim, para quem não conhece, Thomas Mann, ele era alemão, né, filho de brasileira, fugiu do Hitler, né, inclusive um dos seus grandes livros que ele escreveu, A Montanha Mágica, ele escreveu nos Estados Unidos, fugindo, né, do nazismo ali, da perseguição de Hitler. Então, vamos lá então a este conto. Né? Este conto, o quarto conto, chama-se A Morte. Lembrando que neste vídeo eu vou dar alguns spoilers, tá? Eu vou dar bastante spoiler. É um conto, assim, digamos assim, triste, trágico, mas eu acho que Thomas Mann, ele sabe, em poucas palavras, ele colocar um conto tão complexo, mas tão gratificante, tão poético, de uma maneira que você possa assimilar bem e que você possa aceitar uma realidade tão difícil e tão trágica. Então vamos lá. Então a partir de agora, é por sua conta e risco, vamos ter muitos spoilers aqui. O nome desse quarto conto chama-se A Morte. 10 de setembro. O outono chegou e o verão não regressará. Nunca mais vou vê-lo. O mar está cinza e calmo. Caiu uma chuva fina e triste. Quando vi a cena esta manhã, despedi-me do verão e cumprimentei o outono. Meu 40º outono, que me alcançou de maneira implacável. E assim, implacável, ele trará o dia cuja data de quando, em vez pronuncio em meia voz uma sensação de devoção e o silencioso pavor. 12 de setembro. Passei um pouco com a pequena Assunção. Ela é uma boa acompanhante que fica calada e apenas vez ou outra me fita com os olhos grandes e amorosos. Percorremos o caminho de areia até Grofzafen, mas retornamos a tempo de não encontrar mais do que uma ou duas pessoas. Enquanto caminhávamos de volta, alegrei-me com a visão de casa. Que boa escolha esta minha! Sombria e cinza, ela mira sobre a colina, cuja grama está murcha, úmida, e o caminho encharcado. Por sobre o mar cinzento, nos fundos passa a estrada e mais além os campos. Mas não presta atenção nisso, presta atenção apenas no mar. 15 de setembro. Esta casa solitária sobre a colina debaixo do céu cinzento é como um conto de fada sombrio, misterioso, e como quero o meu último outono. Hoje à tarde, porém, sentado junto à janela do meu escritório, um carro trouxe provisões. O velho Franz chegou a descarregar ao ouvir-me barulhos e vozes diversas. Não consigo dizer o quanto isso me perturbou. Eu tremia, tamanho meu desgosto.
Havia ordenado que essas coisas ocorressem apenas no começo da manhã. Enquanto durmo, o velho Franz disse apenas: "As ordens, senhor conde." Mas ele olhou amedrontado, cético, com os seus olhos inflamados. Como ele poderia me entender? Afinal, ele não sabe. Não quero que a rotina e a monotonia macule meus últimos dias. Temo que a morte possa ser algo de burguês e convencional. Meu entorno deve ser estranho e inusual. Inusual. Naquele grande, sério, enigmático dia, 12 de outubro. 18 de setembro. Não saí nos últimos dias, passando a maior parte do tempo nas espreguiçadeira. Também não consegui ler muito, pois todos os nervos me torturavam. Apenas fiquei deitado, assistindo à chuva incansável, lenta. Assunção veio com frequência. Certa vez me trouxe flores, suas plantas secas e molhadas que encontrava na praia. Ao agradecer a criança com um beijo, ela chorou porque estava doente. Seu amor delicado e o termo tocou-me com uma dor intraduzível. 21 de setembro. Por um bom tempo fiquei sentado junto à janela do meu escritório, com Assunção sobre os meus olhos. Observarmos o mar cinza e aberto, e um silêncio profundo reinava atrás de nós, no grande aposento de porta alta, branca e cadeiras de espaldar duro. E enquanto eu acariciava o cabelo macio da criança, que caía preto e liso sobre os seus ombros delicados, recordei-me da minha vida caótica, colorida. Pensei em minha juventude, como foi a calma protegida em minhas peregrinações pelo mundo e no tempo breve e luminoso de minha felicidade. Você se lembra da criatura encantadora e ardente e carinhosa sob o céu aveludado de Lisboa? Há 12 anos ela me presenteou como uma filha e morreu. O braço fino enlaçado seu pescoço, a pequena Assunção com os olhos escuros da mãe, apenas mais cansados e pensativos, sobretudo, porém, tem a boca como a dela, nessa boca infinitamente macia, e não obstante de contornos ligeiramente duros, que é a mais bonita quando está em silêncio e sorri com discrição. Minha pequena Assunção, se soubesse que terei de abandoná-la. Você chorou por estar doente? Ah, isso me importa. Qual é a importância disso para o dia 12 de outubro? 23 de setembro. Raros são os dias dos quais posso recordar de me perder em lembranças. Quanto foram os anos que só pude pensar no futuro, aguardando tão somente o grande e terrível dia, o 12 de outubro, de meu 40º ano de vida. Como será? Como será? Não tenho medo, mas parece que ele se aproxima com a lentidão torturosamente nesse 12 de outubro. 27 de setembro. O velho Dr. Guderus chegou de Grojafen, veio de carro pela estrada e almoçou com Assunção e comigo. É necessário, disse ele, comendo um meio franguinho, que o senhor se exercite, conde. Muito exercício ao ar livre.
nada de ler, nada de ficar quebrando a cabeça. É que eu considero um filósofo. Hahaha. Bem, dei de ombros e agradeci-lhe cordialmente os esforços. Ele também distribuiu velhos conselhos para a pequena Assunção, analisando-a com seu sorriso forçado e constrangido. Ele considerou necessário aumentar minha dose de trono. Talvez eu possa dormir um pouco mais. 30 de outubro. Desculpe, 30 de setembro. O último setembro. Agora já não falta muito mais. Agora já não falta mais muito. Já são 3 da tarde, calculei minutos até o 12 de outubro. São 8.460. Não consegui dormir à noite. Não consegui dormir esta noite, pois começou a ventar e o mar mais chuva se esdroteiam. Fiquei deitado, deixei o tempo passar. Pensar e quebrar a cabeça? Ah, não. O Dr. Gudenrus me considera um filósofo, mas minha cabeça é muito fraca e só consigo ter pensamentos de morte. A morte. 2 de outubro. Estou profundamente abalado e a sensação de triunfo se junta ao meu ânimo. Às vezes, quando pensava nisso e os outros me viam temeroso e desesperado, percebi que me tinham por louco. Então, auto me examinava com desconfiança. Ah, não sou louco. Li hoje a história daquele imperador Frederico, de quem se vaticinava que morreria sob Flore. Bem, ele evitou a cidade de Florença e Florentino, mas no fim acabou indo a Florentino. Morreu? Por que morreu? Um vaticínio é em si irrelevante. O que importa é seu poder de dominação sobre a pessoa. Quando faz certeza de será concretizado? Como? É um vaticínio que se nasce em mim e se identifica. Não é mais valioso do que um vindo de fora? É um conhecimento inabalável de quando se vai morrer, é mais duvidoso de onde. É conhecimento inabalável de quando se vai morrer e mais duvidoso do que o de onde. Não há ligação inconstante entre o ser humano e a morte. Com a vontade e a convicção é possível nutrir-se de sua esfera. É possível atraí-la até você, até a hora em que você acredite. 3 de outubro. Muitas vezes, quando meus pensamentos escorrem diante de mim, como as águas turvas que parecem infinitas, porque estão envoltas em névoa, vislumbro a relação das coisas e acredito reconhecer a tolice dos conceitos. O que é suicídio? Desistir-se da vida é entregar-se à morte. Interessante essa parte. Desistir-se à vida é entregar-se à morte. Sempre dá por fraqueza. Essa fraqueza sempre é a consciência de uma doença do corpo ou da alma, ou de ambos. Não morremos antes de entrarmos conforme a ideia. Estou de acordo. Devo estar, pois acho que ficarei louco se não morrer em 12 de outubro. 11 de outubro. Desculpe. 5 de outubro. Penso nisso em parar
e estou absolutamente absorvido pela questão. Rumino quando e de onde veio a minha certeza, e não sei dizer. Aos 19 ou 20 anos, eu sabia que teria de morrer aos 40 e, num dia qualquer, quando perguntei de maneira incisiva o dia que isso ocorreria, soube também a data. E agora está tão perto, que creio sentir o bafejo frio da morte. 7 de outubro. O vento ficou mais forte, o mar ruge, a chuva bate no telhado. Não dormi à noite, desci à praia com o meu casaco impermeável e sentei-me sobre uma pedra. Atrás de mim uma escuridão e na chuva ergui-me à colina com uma casa cinzenta na qual dormia a pequena Assunção, minha pequena Assunção. E diante de mim o mar revolvia uma sua espuma escura até os meus pés. Passei a noite inteira com o olhar fixo para a frente e tive a impressão de que a morte ou pós-morte devia ser assim. Lá adiante, do lado de fora, uma escuridão infinita ecoando velamente. Será que um pensamento, uma intuição minha, seguirá vivendo e criando, escutando para sempre o branir incompreensível? 8 de outubro. Quero agradecer a morte quando ela chegar, pois então estará concretizada, de modo que não consigo esperar mais. Mas 3 breves dias de outono e será chegado o momento. Quanta ansiedade pelo último instante, o derradeiro. Não deveria ser um momento de encanto e doçura infinita? Um momento de máxima luxúria? 3 dias de outono e a morte adentrará a meu quarto. Quando se comportará? Serei tratado como um verme? Vai me agarrar pelo pescoço e me enforcar? Ou sua mão tornará o meu cérebro? Na minha imaginação, porém, ela é grande, bonita e majestosa selvageria. 9 de outubro. Eu disse a Assunção, quando ela estava sentada sobre os meus joelhos, o que aconteceria e se fosse embora por motivo qualquer. Você ficaria muito triste? Ela encostou a cabecinha no meu peito e chorou amargamente. A dor apertou minha garganta. Aliás, tenho febre. Minha cabeça está quente e sinto calafrios. 10 de outubro. Ela esteve comigo esta noite, ela esteve comigo. Não a vi e não escutei. E ao mesmo assim falei com ela. É ridículo, mas ela se comportou como um dentista. É melhor resolver isto logo, disse ela. Mas eu não quis me defender. Eu não quis e me defendi. Exortei ela com palavras enérgicas. É melhor resolver isso logo. O efeito dessas palavras abalou até a medula, tão sombrio, tão monótono, tão burguês. Nunca senti um desapontamento tão frio e escarnecido. 11 de outubro, 11 da noite. Estou compreendendo bem? Acredita em mim. Eu compreendo. Há 1h30,
Quando eu estava em meu quarto, o velho Franz veio até a mim, e ele tremia e soluçava. A senhorita, ele exclamou, a criança, venha rápido. E eu fui rápido. Não chorei, apenas estremeci. Ela estava deitada em sua caminha, e o cabelo preto emudava o rostinho pálido e dolorido. Ajoelhei-me ao seu lado e permaneci imóvel, sem pensar em nada. O Dr. Gudenrus chegou. Foi um ataque de coração, disse ele, assistindo como alguém que não está espantado. Esse vigarista e bobo agiu como se sempre soube. Mas eu, será que compreendi? Oh, quando fiquei a sós com ela, do lado de fora da chuva, o mar ressoava e o vento ruivava na chaminé do fogão. Bati na mesa, naquele instante, tudo se tornou tão claro. Durante 20 anos, invoquei a morte no dia que começará em 1 hora dentro de mim, bem no fundo, havia um sentimento secreto. Abandonar essa criança me era impossível. Eu não podia morrer após meia-noite, mas havia de ser, e a morte retornasse, e eu teria enxotado de novo. Mas ela foi ter primeiro com a criança, porque tinha de obedecer à minha certeza e à minha fé. Será que fui eu que atraí a morte até a sua caminha? Será que a matei? Minha pequena Assunção? São palavras torpes e mesquinhas para questões delicadas e misteriosas. Adeus, adeus. Talvez eu reencontre do lado de fora, um pensamento, uma intuição sua. Pois veja, o apontamento avança. Pois veja, o ponteiro avança e a lâmpada que ilumina seu doce rostinho em breve se extinguirá. Seguro sua pequena mão fria e espero. Logo ela virá até a mim. E eu apenas assistirei com a cabeça e os olhos. Com a cabeça, fechei os olhos ao assisti-la dizer: é melhor resolver isso logo. Que duro, que cruel. Esse é um conto mais difícil que eu li de Thomas Mann, A Morte. Então o narrador aqui, ele vem contar aqui uma história de um homem, que dá a entender que ele mora aqui numa casa da praia. Então aqui ele está contando os seus últimos dias de vida, um homem viúvo, e que também perdeu sua esposa. Então é datado como são todos os seus dias, como é a sua casa cinza, o mar revolto, a sua espuma batendo nos seus pés, dias de escuridão, esperando a morte. Ainda ele sabe que ele vai morrer naquela data, então ele é muito datado, ele conta até o dia 12 de outubro, é o dia que ele vai morrer. Ele está contando todos os seus dias e como são os seus dias, os seus últimos dias. E também eu tenho aqui um médico com que ele trata, e o médico fala que ele deveria não ler tanto, porque ele considera como filósofo, e que ele deveria fazer caminhada, se tratar, lutar contra a morte. Mas você vê que aqui é um personagem que ele já se entregou à morte. E ele tem uma filha chamada Assunção, uma menina de 12 anos. Então tem aquele jeito meio deprimido das coisas que está acontecendo, porque
É um personagem que já se entregou para aquele momento, por mais que existe esperança, pouca, mas existe uma esperança que ele possa fazer aquilo, mas realmente parece que ele decidiu a, a crueldade de si só, de deixar ser tomado pela morte, não brigar, né, de lutar contra a morte, tentar fazer alguma coisa, mas ele aceitou aquele destino. Ele sente que a Assunção, a sua filha, né, por mais que tenha um momento de frieza, que é melhor que ele resolva isso logo, né, porque por ser uma criança, ela não sabe como lidar com isso, ele se sente uma frieza da parte dela, e não esperava por isso com ela, porque ela também não vê ela não quer aquele flagelo para ela e para o próprio pai. E a criança também tem um final tão antecipado do que o do próprio pai, tão doloroso, tão difícil. Então Thomas Mann aqui no entendimento, aqui nesse final tão trágico e cruel, tanto para o pai, que não dá o nome, para sua filha Assunção, é que como é os últimos dias de uma pessoa sabendo que a morte é certa, como é difícil de lidar com essa situação. Mas, por mais que pequena, existe uma esperança. Você não deve se entregar à morte. Você pode e deve lutar contra a morte, usar mesmo que seja poucos argumentos, poucos temas, que se use de forma correta. Aqui também, por mais que pequeno e sigela que ele tenha, ele fala que com os meus poucos anos de vida, quando eu tinha lá meus 20, 19 anos, eu poderia imaginar que aos 40 eu morreria. Mas você vê que é um bem-sucedido, ele mora, entende-se que como ele mora numa casa de praia, né, ele tem um médico que vai até na residência dele, ele tem ali um funcionário, né, que chama ele de conde, que cuida da casa, que dá um auxílio. Então se entende que é uma pessoa bem de vida. E o médico fala, você deve se exercitar, você deve fazer alguma coisa para que a morte ela é certa para todas as pessoas, mas você não deve se entregar, você não deve deixar a mediocridade, a melancolia, a depressão tomar conta de você. Você deve lutar, você deve... Mas ele se entregou, então ele ficou ali, passando os últimos dias, olhando a cara do seu funcionário, desespero de não poder fazer nada naquela situação, porque o próprio patrão, né, não quer, sabendo que vai deixar uma filha de 12 anos, que poderia deixar uma filha de 12 anos, mas ficou ali, discorreu os dias, né? Hoje o dia está cinzento, estou em outono, o verão não vou ver mais, a minha casa está desse jeito, eu vejo o mar, eu vejo a praia, eu vejo que as coisas não estão como eu gostaria que fosse, está como eu queria que fosse, porque ele abriu mão da vida e se entregou para a morte. Né? Tem uma parte aqui que é genial, é uma frase aqui que eu grifei aqui, que é assim, que faz todo sentido, né? Página 56. Desistir da vida é entregar-se à morte. Desistir da vida é entregar à morte. A gente sabe que às vezes na vida, quando você recebe um diagnóstico de um médico, por mais que a medicina, né, nós estamos falando de muitos anos atrás, que ela não tem um avanço, mas existe ali, igual o médico falou aqui, faça um exercício físico, aceita as orientações médicas, toma os medicamentos que você tem que fazer, faz os orientações médicas para que você possa, pelo menos, ter uma vida mais digna. Então aqui, o que eu observei aqui, que é uma pessoa que está ali naquela melancolia, datando os últimos dias da sua morte, né, até o fatídico 12 de outubro, que ficou ali até repetitivo, olhando os dias, olhando como é a sua vida, oh meu Deus, né? O médico falou que eu vou morrer com meus 40 e poucos anos,
com meus 40 anos, que eu não vou ver mais a primavera, que eu não vou ver mais o outono, que eu não vou ver mais o verão, que eu estou ali vendo a minha pequena Son, que me abraça, linda, maravilhosa, mas em vez de eu lutar para minha filha, e para que ela tenha uma vida melhor, que ela, né, de alguma maneira eu posso lutar, quem sabe ali, mesmo com meus poucos anos de vida, eu posso, ela, sei lá, lutar com a morte, ter um pouco mais de anos de vida para que ela tenha um amadurecimento, e quando eu for para um outro mundo, ela está mais preparada para a vida, né? Então, eu acho até do personagem até um certo pouco de egoísmo da parte dele, porque ali ele não está aceitando as orientações médicas, ali ele está ali vivendo daquela melancolia, naquela depressão, enfim, desistiu. E o médico assistindo ele, mas ele fala, não, você te considera como filósofo, você deveria viver mais, pode ler, mas dedique um pouco a si mesmo, a sua saúde, a você, porque adianta você ficar lendo mesmo assim coisa da sua saúde, você, não, né? Você se entregar para essa vida e ver que você vai deixar uma filha. E acaba que acontece exatamente, né, o inverso, porque o que eu entendi, vocês me corrigem aí nos comentários, que a filha foi primeiro do que ele, né? Então, quando você se acha o dono da verdade, quando você se acha que você tem um poder sobre a morte, você pode enganar a morte, você pode, entre aspas, né, gente? Você pode lutar contra ela, mas você não pode dizer o dia que você vai morrer. Ah, eu vou morrer dia tal. Não é você que escolhe isso, mas você pode lutar, você pode sobreviver, né? Então, ele deixou a melancolia, deixou ele um pouquinho de sua mesquinharia que ele se cita aqui no livro, deixou a sua indiferença, né? Ficou acreditando que datando os dias seria melhor, seria menos doloroso, mas não enxergou o que estava em volta dele. Então, quando você olha para si, para o seu nariz, e não olha o que está acontecendo à sua volta, né? A gente não perde por escutar as pessoas, o que eu entendi nesse livro. Por mais que as pessoas estejam, que você pode achar que as pessoas estejam erradas, mas você nunca perde por escutar. Por mais que você não concorde com o pensamento que a pessoa está falando, escute. Eu vejo que as pessoas falam muito, mas escutam pouco. Então, se você escutasse mais, né? Se escutasse o que o médico está falando para ele, o que o funcionário vê o desespero ali, a filha que está passando por aquele momento, porque quem está perto da morte, não só a pessoa sofre, mas as pessoas em volta também sofrem. Então ele vê o funcionário dele também ali, vê a filha dele ali também. Poderia ter um fim menos trágico, menos doloroso, e ver como a filha foi também. Então, não somos nós que decidimos quando, né, quem disse, eu acredito em Deus e está tudo certo. E respeito quem não acredita. Eu acredito que o dom da vida é de Deus. Ele dá e ele tira, né? Então aqui é Thomas Mann contando a história de um homem bem sucedido, datando os últimos dias da sua vida e como é a sua vida. Um homem que já é viúvo, que perdeu a esposa, perde a filha também de uma maneira muito, muito trágica. Tinha, pelo que eu entendi, pouca esperança de vida, mas dava para postergar um pouco mais. Dava para ele pensar um pouco nas pessoas em volta dele, não só em si, né? Mas procurou por um caminho que achou mais satisfatório para ele, né? O que mata e destrói as pessoas, às vezes, são a arrogância, a mesquinharia e o seu egoísmo. Quando você tem um pensamento só para você e não no outro, você perde muito. Então aqui, Thomas Mann, eu entendi dessa maneira, né? Os últimos dias derradeiros de um homem, bem sucedido da vida, tem uma família ali bonita, apesar que trágica. O seu final foi trágico. Então, o dinheiro, você precisa dele, mas nem tudo na vida é só o dinheiro, porque se o dinheiro fosse tão perfeito, né, e fosse tudo na vida, ele não morreria dessa maneira, né? Tão trágico, não se acabaria tão trágico, tão melancólico como foi, né? Mas eu acho que no fato que ele não tem muito dinheiro, eu acho mais a personalidade da pessoa. Quando você não escuta ninguém,
quando só o seu jeito é o certo, quando só o seu jeito é perfeito, e que todos estão errados, isso não só na morte, na vida, esse é o seu destino, esse é o lado da vida que acontece. Então aqui Thomas Mann ele detalha bem a morte de uma pessoa, a sua família, onde ele mora, como estão os seus últimos dias, mas também mostra uma personagem de uma pessoa também que poderia ter um final menos trágico, menos tão lógico. O próprio conto é um spoiler, o próprio conto já te conta como será o final dos personagens, né? Então é isso. Esse então foi o quarto conto de Thomas Mann, o quarto conto de Thomas Mann. Se eu falei Tolstói, me perdoe. O quarto conto de Thomas Mann, chamado A Morte. Bonito, eu achei, com belas palavras, que Thomas Mann sabe escrever muito bem. Um pouco melancólico, um pouco dolorido, mas eu acho que Thomas Mann ele sabe colocar bem cada conto. Ele sabe te colocar bem numa história bem relevante. Ele sabe como fazer um conto sobre o amor, sobre a tristeza, sobre a depressão, sobre a morte, sobre a religião. Enfim, ele sabe detalhar bem isso. Ele sabe explicar bem isso de uma maneira bem simples, bem comovente. Eu gostei do conto, apesar que é um final bem trágico que a gente nunca quer que aconteça, mas é sobre a vida e a morte de um homem, dos últimos dias de um homem, que poderia ter um final diferente, mas ele não quis. E, enfim, eu não vou me alongar que o vídeo já passou. Eu falei o conto, li o conto inteiro, né? Eu dei spoiler no final desse conto. Mas, enfim, é isso. Quero agradecer a todos aos novos inscritos aqui do canal. Muito obrigado mesmo, de coração. Eu peço que você, se você não é inscrito no canal, que você se inscreva aqui no canal. Ajuda a crescer aqui na plataforma do YouTube. Deixa o triplo C aqui no vídeo. Curte, compartilhe, comente o que você achou deste conto. Se você tem uma visão diferente da minha, deixe seu comentário, sempre bem-vindo. E peço também, gente, que dê um joinha, porque você, quando você dá esse joinha, o meu conteúdo ele é divulgado mais aqui no YouTube. Outras pessoas vão ter acesso ao meu canal, outras pessoas vão ver o meu conteúdo. Isso é muito importante, é muito relevante, tá certo? Muito obrigado de coração para vocês que estão aqui chegando novo. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas aqui no meu canal Irmandade Literária. Curte, compartilhe, deixe um comentário e dê aquele joinha. Se você não é inscrito, se inscreva. Desculpa estar sendo repetitivo, mas isso é muito importante para que o canal cresça. Tá certo? Muitíssimo obrigado, um forte abraço, fique bem e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.